Você quer saber por que você não realiza tanto ou quais são os passos para que você seja uma mulher mais realizadora? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho um conteúdo bem profundo para compartilhar com você. Fala mulherada, seguinte, eu quero falar sobre o ciclo da realização. É isso mesmo. São 4 passos que eu vou entregar para você aqui nesse conteúdo, falando sobre decisão, ação, ajuste e aprendizagem. São 4 passos simples para que você possa ir cada vez mais longe no teu processo de realização, tá? Eu quero falar aqui para você sobre o primeiro passo do ciclo da realização. Esse é o passo da decisão. Muitas decisões acontecem com base em atributos ou emocionais ou racionais. Existem essas duas possíveis iniciativas para que você tome uma decisão. Quando você está diante de um forte impacto emocional, por exemplo, você tem uma tendência, aquela ação de resposta, é uma ação que exige de você uma resposta. E geralmente, depois de um forte impacto emocional, isso exige de você uma decisão. Mas o que é uma decisão? Eu acho que é legal a gente entender um pouquinho o que é uma decisão, né? Pensando nisso, na ação de resposta, você tem uma tomada de decisão sempre que você se vê diante de opções ou diante de um desafio. Quando algo, alguma questão do ambiente te influencia ou te pressiona para escolher, optar, tomar alguma decisão. Essa tomada de decisão, como eu falei aqui, ela pode ser emocional. Ou seja, sabe aquela compra, aquela bolsa que a gente compra porque a gente amou? Esse amor, amei, é o sentimento. Então, o seu sentimento é emocional. Ele não tá ligado, eu preciso comprar uma bolsa, por exemplo. Quando tá ligado à decisão, ao racional, precisar, necessidade, geralmente isso tem esse cunho, da nossa mente. Então, ou vai pra mente ou vai pro coração. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é a gente entender quando a gente vai optar, quando a gente vai decidir da maneira certa. Se é uma compra, por exemplo, sabe por que as pessoas compram por impulso? É porque geralmente a decisão está pautada na emoção. Ou então, quando uma pessoa é extremamente controlada, organizada com a questão financeira, essa pessoa vai tomar decisões, racionais. E por que isso influencia tanto no nosso dia a dia? Se você tomar uma decisão de compra, por exemplo, na tua emoção, no impulso, você tem fortes tendências a gastar um dinheiro que você não precisaria gastar, você investir em algo que talvez não tenha boa qualidade ou uma boa durabilidade, enfim, fazer um mau negócio, sabe? Você tem grande chance de fazer um mau negócio. Por quê? Porque você optou ou decidiu por emoção. Já quando você se prepara, pesquisa, organiza, a sua tendência é tomar uma decisão mais racional. Isso é importante. Mas, então quer dizer que as decisões emocionais, elas são sempre erradas? Não. Porque se você decidir, por exemplo, num processo de perda ou num processo que você tem algum nível de ajuste emocional, se você decidir de maneira racional, provavelmente você não vai ter a melhor decisão para aquele momento. É por isso que nós, seres humanos, e principalmente nós mulheres, a gente tem um nível de sensibilidade para que a gente possa pender, ou eu vou tomar uma decisão racional ou uma emocional. O problema é que no ciclo da realização, nem sempre a gente toma essa decisão no momento certo e do jeito certo. Então eu quero te desafiar a você rever as suas decisões, a você olhar mesmo para cada momento e para cada situação que você, que exige de você uma ação de resposta da maneira certa. É uma compra? É por impulso ou é por necessidade? É talvez uma oportunidade de trabalho? É porque eu estou insatisfeita, emoção, ou porque eu realmente preciso de uma nova posição, razão. Então a gente sempre tem que identificar na nossa vida esses momentos, seja em situações mais simples e seja em situações mais complexas, tá bom? Então no ciclo da realização, o primeiro passo que você acompanhou aqui foi a decisão e como você pode tomar decisões pautadas ou na emoção ou na sua razão, tá? Então agora eu vou compartilhar um segundo elemento do ciclo da realização. Esse elemento é a ação. Não existe realização se você não se mover, se você não fizer alguma coisa. Então assim, no ciclo da realização, a ação ela é fundamental, porém existem ações que são imediatas e existem ações que são constantes. Como assim? Sabe aquela questão do urgente e importante? É mais ou menos isso. Você precisa entender
como agir e quando agir. Eu acho que esse é o grande segredo de pessoas que realizam, que vão mais longe, né? E de pessoas que não conseguem ter um nível de realização tão relevante. Primeiro, existem ações que são imediatas e se você perder o tempo daquela ação, você não vai obter o resultado que você precisa. Você precisa discernir qual é o tipo de ação que você está envolvida. Então vamos lá. Pensando uma ação de você está cozinhando, uma coisa muito simples do teu dia a dia. Se você não tirar, por exemplo, a panela do fogo naquele momento, vai queimar. Mas você tem outras panelas funcionando. O que você vai fazer? Você vai agir imediatamente, tirar, ou você vai dar atenção para as outras panelas que precisam de você? A ação imediata naquele momento é tirar, para que você não queime aquilo que você está cozinhando. Falando isso, talvez no ambiente de trabalho. Você tem uma ligação importantíssima para fazer que você sabe que vai demorar um tempo e você tem um e-mail que já está pronto, só precisa ser enviado. E se você entra nessa ligação, você perde o timing daquele e-mail de enviar, porque você precisa de uma resposta a tempo. Quando você sair da ligação, você precisa da resposta do e-mail. Visualizou essa cena? Qual que é a ação imediata? Envie o e-mail e faça a ligação. Se você inverter as ordens, se você não estabelecer a clareza das suas prioridades nesse momento, você pode se enrolar bastante na realização. Então, muitas vezes a gente não discernir, né, esses tópicos, essas prioridades no nosso dia, na nossa atividade, enfim, isso impede o nosso nível de realização. Identifique as ações que são imediatas, para que você possa também trabalhar nas ações que são de constância. Então, ação imediata e ação de constância. Tem ações que você vai fazer todos os dias. Abrir, checar os teus e-mails, olhar as suas mensagens, responder as pessoas. Isso você vai fazer sempre. Então, talvez o que você vai fazer sempre não necessariamente é uma necessidade naquele momento. Sabe, o quando e o como é importantíssimo você fluir e entender esse processo, né, para que você seja cada vez mais uma mulher que realiza, uma mulher realizadora. Identifique as ações imediatas, identifique as ações de constância para que você possa cada vez mais realizar e ser uma mulher realizadora. É isso aí. Falando do terceiro elemento do ciclo da realização, eu quero compartilhar contigo sobre o ajuste. A gente já falou outros elementos, mas eu quero compartilhar aqui com você sobre esse processo que é necessário. Quando você tem uma decisão ou uma ação, você precisa ajustar o processo. Ajuste está muito relacionado com o processo. Nem sempre o processo que você usa para fazer alguma coisa é o melhor processo disponível, mas você só vai perceber isso se você ajustar ou se permitir analisar as suas ações. Por que isso é tão importante? Porque tem pessoas que não conseguem realizar mais ou ter mais resultados simplesmente porque elas não investiram tempo no ajuste. O ajuste é como se fosse uma revisão de um conteúdo, sabe? Imagina que você tenha um texto super lindo para o teu blog ou para o teu e-mail no teu trabalho, tem um texto incrível, super elaborado, mas ele está recheado de palavras escritas erradas ou de construções erradas de português. Ele necessita de uma revisão para que ele fique ainda melhor. O nosso processo de ajuste nas nossas atividades, na nossa realização, ele é muito parecido. É importante que a gente passe por esse ajuste, porque o nosso conteúdo vai ser cada vez melhor, ou seja, a nossa ação, a nossa entrega, as nossas conquistas, o nosso dia a dia vai ser ainda melhor, porque a gente vai conseguir talvez tirar atividades que roubam o nosso tempo, colocar características que fazem com que a gente seja mais produtivo, porque realização está sim muito relacionado com produtividade. Então é muito importante você começar a identificar momentos e situações que vão fazer com que você seja mais assertiva, vão fazer com que você seja mais realizadora e vão entregar para você mesma essa condição no ciclo da realização em que você vai ter ajuste nos seus processos para que os seus processos sejam cada vez mais assertivos em tudo aquilo que você fizer. Entendendo o ciclo da realização, falando um pouquinho sobre aprendizado. Olha, existe todo um raciocínio que é importantíssimo você entender, passando por todos os processos para que o aprendizado seja também considerado. Cada pessoa tem uma maneira de aprender, isso é uma realidade. Nesses processos de aprendizagem, a gente tem três grandes grupos. As pessoas que aprendem, no método visual, no método auditivo e no método sinestésico.
Isso influencia muito, é simples esse entendimento, mas você precisa conhecer o tipo de aprendizado que você tem. Porque no processo de ajuste, quando você passa, é importantíssimo você entender quais são os teus ganhos naquilo, né? Poxa, eu tô realizando, mas posso realizar mais, como eu vou melhorar isso? Primeiro, você vai entender como você aprende com esse processo. As pessoas que são visuais, elas aprendem observando exemplos, observando situações. As pessoas que são auditivas, elas têm mais facilidade de ouvir e compreender determinada informação, determinado conteúdo. Já as pessoas que são sinestésicas, elas aprendem fazendo. Então não é nem vendo, nem ouvindo, mas fazendo. Talvez você tenha o perfil de quem é sinestésico. Então o que vai acontecer? Fez, errou, ajusta, aprende. Ah, entendi porque eu fiz. Ou então, não. Deixa eu pensar, é visual, deixa eu planejar para ver se isso faz sentido para mim, aí sim eu vou partir para ação. Ou então, não, é auditivo. Olha, eu ouvi, compreendi esse processo, entendi que ele não era o melhor e posso aprender com ele para gerar novos resultados. Então, é geralmente, basicamente assim que acontece. Mas você precisa descobrir qual é o teu processo de aprendizado. E caso você esteja aplicando essas técnicas para a tua equipe, no teu trabalho, ou para as pessoas com quem você convive, você precisa entender qual é o perfil dessa pessoa, para que você possa entregar um conteúdo cada vez mais próximo do método com o qual aquela pessoa aprende. Faz toda a diferença quando a gente se esforça para ter mais resultados, para realizar ainda mais. Então eu realmente desejo que você seja uma mulher realizadora, mas que entende qual é o teu processo de aprendizagem, seja aprendizagem auditiva, visual ou sinestésica. Então, passando por tudo isso que a gente falou, vamos relembrar? No ciclo da realização, a gente passa, em primeiro lugar, pela decisão, que pode partir de um estímulo emocional ou de um estímulo racional. Depois a gente passa por ações que podem ser imediatas ou constantes. A gente precisa aprender a identificar isso, tá? Além disso, a gente tem o método de ajuste, que é importantíssimo para que a gente possa aumentar os nossos resultados, ampliar os nossos resultados e ser também cada vez mais efetivo naquilo que a gente faz. Além disso, a gente tem o último ponto, que é o ponto da aprendizagem. Saber como você aprende, entender como você funciona, para que você possa realizar mesmo cada vez mais. E sabe por que a gente chama de ciclo da realização aqui no Eva Project? É porque você vai passar por esses processos mais de uma vez. Você vai ajustar, você vai aprender e você vai tomar novas decisões que vão gerar novas ações, que vão gerar novos ajustes e que vão gerar novos aprendizados. E você não vai parar de passar por esse ciclo. Eu quero te dar uma dica, né, para fechar aqui esse conteúdo para você. Quanto mais rápido você identificar os pontos de ajuste, melhor vai ser o teu desempenho. E talvez situações que você não teria tempo de corrigir, você vai corrigir, você vai realizar ainda mais. Porque mais importante do que essa dinâmica do errar e acertar é o quanto você tem aprendido nos processos que você tem empreendido, tá bom? Então é isso aí, eu quero que você acompanhe cada vez mais conteúdos aqui com a gente. Esse foi um conteúdo um pouquinho mais profundo, que tá só disponível aqui no nosso canal. Conecte-se mesmo com todas as redes do Eva e acompanhe cada vez mais conteúdos relevantes como esse, tá bom? Tchau, tchau!